Hoje nós vamos resolver essa questão 142, que na minha opinião é uma questão de nível difícil. Ela envolve volume de cilindros circulares retos e também razões. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar qual raciocínio você precisa ter para poder resolver essa questão do jeito certo. Você pode ler o enunciado com calma que a gente já vai direto para a solução da questão. Observe que aqui eu tenho três medidas diferentes de volume. Eu tenho um volume V, um volume de um cilindro circular reto, e depois um outro cilindro circular reto, um novo recipiente no mesmo formato. Primeiro vamos escrever aqui o volume do primeiro cilindro. O enunciado conta pra gente que esse cilindro ele tem raio de base R e ele comporta apenas 4 sobre 9 dessa quantidade. Que quantidade? Dessa quantidade V que a gente tem aqui no início. Mas, pessoal, qual que é a mesma fórmula de um volume de cilindro? Não é a área da base, que é um círculo, vezes a altura? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. E a altura é h. Essa daqui é a fórmula básica do volume do cilindro. Vamos traduzir isso aqui agora, então, para a nossa situação específica. Esse volume 1 do primeiro cilindro vai ser, então, π vezes esse rzinho ao quadrado, que a gente viu aqui em cima, é esse o raio do cilindro, vezes a altura dele, h. Mas esse volume V1, ele comporta o quê? Apenas 4 nonos da quantidade V. Então, eu vou escrever aqui que isso daqui também é igual a 4 sobre 9 de V. Agora, vamos para o segundo cilindro. O segundo cilindro, ele tem volume V2. E a gente repete a mesma fórmula. Só que agora, vamos ver aqui o que o enunciado diz. O raio da base não é mais Rzinho, agora vai ser Rzão. Por isso, então, eu vou escrever aqui que o volume vai ser igual a π Rzão ao quadrado vezes a altura. Qual que vai ser essa altura? Eu vou chamar ela aqui de Hzão, mas a gente precisa descobrir qual é esse valor de Hzão. O enunciado também mostra que esse segundo cilindro mantém a mesma medida da área lateral do primeiro recipiente. Só que agora, como o raio do cilindro mudou, esse recipiente ele muda a altura. A área é a mesma, mas a altura muda. Porque pensa só o seguinte, imagina que eu tenho aqui um cilindro que ele tem esse formato, ele é um cilindro mais fino, por assim dizer. Se eu tenho um cilindro agora um pouco mais grosso, só que a área lateral permaneceu a mesma, isso significa necessariamente que a altura desse cilindro diminuiu. Vamos fazer esse cálculo, então, para descobrir qual é a altura nova do cilindro 2. Eu sei que a área do cilindro 1 ela vai ser igual a 2π Rzinho vezes o H. Por que isso? Porque eu preciso pegar a circunferência desse círculozinho aqui de baixo, não é? Vezes essa altura. Se eu planifico esse cilindro, eu vou ter um retângulo, não é? Esse retângulo ele vai ter a base exatamente igual à circunferência desse círculo aqui. E a altura vai ser justamente a altura do cilindro. Por isso, então, eu sei que a área lateral do cilindro é igual a 2πr, que é a circunferência, vezes a altura. Mas daí agora, quando eu calculo a área do cilindro número 2, ele vai ser igual a 2π Rzão agora, porque o raio mudou para Rzão, não é? Vezes a altura Hzão. Só que como a gente já viu, isso daqui é a mesma coisa que a área 1. As duas áreas elas são as mesmas. Então eu posso igualar essas duas expressões, essa daqui com essa daqui. Agora que eu já tenho aqui essas duas expressões igualadas, eu posso cancelar os termos iguais dos dois lados. O 2 cancela com 2, o π cancela com π, e daí sobra para mim Rzinho vezes Hzinho é igual a Rzão vezes Hzão. Quem eu quero descobrir aqui? Não é justamente o Hzão para eu poder substituir aqui nesse lugar? Então eu vou isolar esse Hzão passando o Rzão para o outro lado dividindo. Daí ele fica Rzinho vezes Hzinho sobre Rzão é igual a Hzão, desse jeito. Então eu vou pegar isso daqui e vou substituir aqui nesse valor desse Hzão. Daí, depois da substituição, eu consigo perceber que eu consigo cancelar esse Rzão que está aqui embaixo dividindo com esse quadrado aqui. Daí, então, o volume 2, ele fica igual a essa expressão aqui. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente relacionar o V1 com o V2. De que forma a gente faz isso? O enunciado conta pra gente que o V2, ele comporta exatamente a quantidade V de líquido, enquanto que o V1 comporta apenas 4 nonos dessa quantidade V. Então, eu sei que essa quantidade V2 que eu escrevi aqui embaixo é igual a Vzão. Mas quem é Vzão? Dessa expressão que está aqui, olha, eu consigo isolar esse Vzão da seguinte forma. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Vamos acompanhar aqui em cima. Daí fica aqui, 9 sobre 4 π r ao quadrado vezes h é igual a Vzão. Por quê? Eu só peguei esse 4 sobre 9 e passei para o outro lado. O 9 que está dividindo passa multiplicando, e o 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, agora que eu tenho uma expressão para o Vzão, eu posso pegar ela aqui em cima e substituir aqui nesse lugar que está aqui embaixo. Daí, então, vai ficar aqui para mim essa expressão aqui, agora que eu obtenho, e o que o enunciado me pede para fazer é descobrir a razão Rzão sobre Rzinho. Então, eu vou isolar Rzão sobre Rzinho de um lado e jogar todo o resto para o outro lado, cancelando também os termos iguais. Perceba que aqui eu consigo cancelar o π com π, o h com h, e esse Rzinho que está aqui eu também consigo cancelar com o quadrado que está aqui, sobrando um Rzinho apenas. Daí, então, vai ficar aqui R é igual a 9 sobre 4 Rzinho. O que, no fim das contas, me fornece, passando Rzinho para o outro lado dividindo, que Rzão sobre Rzinho é igual a 9 sobre 4. Portanto, o gabarito é a letra E. Qualquer dúvida, pode me escrever aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de me seguir e de compartilhar. Um abraço, até mais.